Para darmos início ao estudo desta manhã, nós vamos ler uma página do livro Vida Feliz, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E a lição é de número 120. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários, a sós, nada conseguiram fazer. Não fossem aqueles que pensavam de igual modo e os apoiavam. Assim também, a obra do bem faleceria se não houvesse pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fales e realizes, e sejando seguidores que se edifiquem e ajam corretamente. Bom, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, amado Mestre Jesus, aos amigos espirituais, mentores da nossa casa, agradecido, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã para mais um estudo do Seu Evangelho de amor e luz, que possamos, todos nós aqui presentes, estarmos sintonizados com nossos irmãos maiores e aprendermos um pouco mais o que aqui será passado pela nossa irmã e que a mesma seja amparada pelos irmãos maiores na sua explanação. Muito obrigado, Senhor Jesus, e assim seja, graças a Deus. Agora vamos apresentar a nossa irmã Leila Santos, trabalhadora da nossa casa, e ela vai passar dai gratuitamente, o gratuitamente recebeste, itens 1 e 2, dom de curar, itens 3 e 4, preces pagas, todos do Evangelho segundo o Espiritismo, que estão aí no balcão para poderem acompanhar. Muito bem. Obrigada, seu Semir. 10 e 10, tá. Eu vou falar com esse aqui primeiro e depois eu uso outro, tá? Muito bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus nos envolva e que a gente consiga se manter conectados, né, com a espiritualidade superior. Como o senhor Semir falou, estamos aqui no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente começa esse capítulo, né, Kardec escolheu o Evangelho de Mateus para iniciar, lá no capítulo 10. E ele inicia assim, com o título Dom de Curar. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Kardec escolheu esse trecho por essa questão da caridade, da gratuidade, para a gente não fazer cobranças em torno da atividade no bem. E quando a gente procura estudar, né, um trecho do Evangelho, que a gente vê como Kardec super inteligente, né, gente? Foi a pessoa escolhida mesmo para propagar a doutrina espírita. A gente inicia esse Evangelho de Mateus lá no capítulo 10, quando Jesus convoca os 12 apóstolos, né? E o Evangelho de Mateus é bem detalhista, ele vem nomeando todos os apóstolos. E mais adiante, Jesus orienta que eles não levem muitas roupas, né? Nem ouro, nem prata, para não despertar a cobiça, porque o principal objetivo ali era o auxílio, né, às pessoas. E quando a gente está muito ornamentado,
a gente meio que tira o foco da mensagem. Se eles estivessem com muitos apetrechos, né, ia desfocar da missão a qual Jesus os orientou. Aí Kardec vem nos orientando com relação a esse trechinho que ele escolheu. No item 2, vamos acompanhar. Kardec diz assim, ó: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Vamos dar uma paradinha aí. Eu fiz algumas anotações aqui, né, para eu não me perder, que às vezes eu vou divagando e fujo de tudo que eu me propus a falar. Então, em outras palavras, né, a gente sabe que o vocabulário antigamente, né, na época que Kardec codificou a doutrina, era um pouquinho complicado, mas dá para entender o que ele quis dizer. É que a gente não receba por aquilo que a gente não pagou, né? Essa faculdade de auxiliar o próximo, né, de acolher, de consolar, não é totalmente nossa. Uma vez que a gente se predispôs a realizar o trabalho, a gente já pode ter a certeza que o nosso protetor está conosco. Então já temos aí o principal auxílio, né, o auxílio da espiritualidade, o nosso anjo guardião, o nosso guia protetor. Aqui, né, quando Jesus envia os discípulos, com certeza o pensamento de Jesus estava com eles. Então Jesus ia aumentar esse potencial dos discípulos. Então, por isso também, eles não deveriam, né, cobrar por isso. Então, a faculdade de educar os espíritos ignorantes, quando ele fala aqui, ó, expulsai, né, os demônios, ou seja, aqueles espíritos ainda que vibram no mal, aqueles espíritos que ainda não querem o bem de todos, porque eles estão na ignorância. A gente costumava dizer espíritos inferiores, né? Inferiores somos todos nós, mas que eles ainda não acordaram para as verdades do Cristo, para a verdade de Deus. Então, por isso, né, por eles estarem ainda em sofrimento, eles desejam o nosso mal. Então, os discípulos estavam ali, vamos nos colocar no lugar desses discípulos, né, que somos todos adeptos do Cristo. Quando a gente se propõe a uma tarefa no bem, a gente está disposto a auxiliar aquele que sofre e auxiliar aquele espírito também que está prejudicando aquela família ou aquela pessoa. Então, não é só a nossa predisposição. A gente recebe um auxílio do alto. Então, cobrar por isso é como se a gente estivesse mercantilizando a ajuda do plano espiritual. Vamos fazer o inverso. Se nós fôssemos os espíritos, né, estivéssemos desencarnados, a gente gostaria que alguém fizesse alguma cobrança em nosso nome? Então, assim, quando a gente faz dessa forma, a gente está até ofendendo a espiritualidade. Por mais que eles tenham misericórdia por nós, né, pela nossa ignorância, a lei de Deus é uma lei natural, a gente vai responder por isso. Então, Jesus já orientava, né? Não cobrai. Então, quando Kardec diz assim, ó, com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar, ou seja, que ninguém aceite. Quando a gente fala pagar, a gente não está falando só do dinheiro, não. Às vezes a gente aceita um presentinho, às vezes a gente aceita um acordo, às vezes a gente aceita uma facilidade. Olha, eu te ajudei. Vê lá aquele emprego para o meu filho. Vê aquela vaga na escola para minha filha. Isso também é mercantilizar, isso também é receber paga. Então, que a gente tenha, assim, a gente não fique distraído, né? Porque nós temos algumas práticas que ficam tão no nosso dia a dia que muitos de nós não percebemos que isso também é uma atitude incorreta. A gente não está falando da ajuda, né? Eu posso perfeitamente receber um acolhimento de uma amiga que vai conseguir agilizar uma consulta médica para mim. Eu conheço o doutor tal, ele atende no bairro tal. Orientação. A gente está falando aqui da barganha, da troca, tá?
Às vezes eu falo algumas coisas e não me faço entender. A gente está falando da barganha. Eu te dou isso e você me dá aquilo. Auxiliar as pessoas sem querer proveito algum é ótimo. Jesus até fica feliz conosco, tá? Então, vamos continuar aqui, ainda no item 2. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Vou parar aqui. O que é propagar, né? É aumentar, é multiplicar. Se a gente se transportar para aquela época em que Jesus veio ao nosso planeta, né? Muitas pessoas estavam desalentadas, sofridas, né? O poder aquisitivo não era muito alto e as pessoas que tinham o dinheiro, meio que a maioria, tá? Não vamos falar por todos, né? Meio que tinha aquela questão da meritocracia, né? Se eu tenho, ele não tem, Deus quis assim. Então eu não sou obrigada a repartir do meu para dar para o outro. Então quando Jesus veio, ele revolucionou tudo isso. Ele fez com que as pessoas ajudassem aqueles mais necessitados. Então a gente percebe, a gente vê nas escrituras, nos filmes, né? Aqueles adeptos do Cristo que se escondiam, que tinham que ser escondidos, como eles partilhavam entre eles tudo que tinham. As senhoras, né, que tinham os seus dinheiros, né, as viúvas, elas também colaboravam, né, para que aquelas pessoas tivessem o pão, o alimento. Então Jesus veio mostrar para os discípulos, e agora a gente está aprendendo, Kardec botou esse trechinho para nós, para que a gente dê o que a gente pode e o que o nosso coração pede em auxílio do próximo. Então ele diz aqui, como meio de propagação da fé. Então aquela pessoa que está recebendo esse auxílio, seja do pão material, seja do pão espiritual, ela vai ser grata não a nós, mas ao Pai, a Jesus. Isso faz com que ela tenha um refresco, né? Um refrigério daquela dor que ela está sentindo naquele momento, daquele sofrimento. Aí ela vai ter mais impulsão para poder aumentar a fé, que naquele momento dela estava meio fraquejada. E Kardec continua aqui, Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Então eu peguei aqui um trechinho para falar sobre a fé, né? Que nesses tempos a gente está percebendo, não só entre os espíritas, né? A gente vê os nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, aquela fala pessimista, aquela fala desanimada. E eu peguei aqui, no próprio Evangelho, né? Se colocamos preço, não estamos propagando, aumentando, estamos limitando essa fé. Porque o que acontece? Quando a gente põe uma quantia ou uma imposição, nem todos aqueles que precisam do auxílio vão se achegar a nós, porque ele não tem como reembolsar ou como pagar aquilo que ele veio buscar. E a gente percebe, eu anotei aqui um próprio trecho do Evangelho, que fala também sobre a fé. Aqui, ele fala que, a fé consiste na crença em dogmas especiais, né? A fé religiosa, que constituem as diferentes religiões. Mas ele diz também que a fé não se prescreve, ou seja, eu não posso pegar a minha fé e dar para outra pessoa. Toma aqui, eu tô com muita fé, mas vou dar um pouquinho para você. Então, essa fé, a pessoa tem que ir dentro dela, ir buscando. Então, se nós conseguirmos, né, ter uma atitude benevolente com a pessoa, ter um olhar, né, um olhar de olho no olho mesmo, empatia por aquela pessoa, ela vai se sentir mais acolhida. Isso faz com que ela aumente a fé dela. Então, aqui no próprio Evangelho, no capítulo 19, a gente pode depois, né, quem tiver a curiosidade para poder aumentar a fé, dar mais uma olhadinha nesse capítulo. Aí Kardec, né, depois que ele coloca para a gente as orientações do Cristo, para que a gente
não barganhe com relação ao auxílio que a gente vai dar, né? Seja o auxílio do atendimento fraterno, seja o auxílio monetário, seja o auxílio de salvaguardar a pessoa, proteção, né? Para que a gente não busque nenhum favorecimento pessoal, que a gente não veja ali um retorno. Aí ele vem falando das preces, porque ainda hoje, né, ele está falando daquela época, mas ainda hoje a gente encontra preces que são pagas, né? Você vai lá e paga, ou então você terceiriza aquela prece. Então ele pegou aqui, já escolheu o Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos. E começa assim, ó. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas. Aqui a gente já vê a túnica, ela tinha que ser bem alva, né? Bem limpinha. A gente já vê, não estou falando que a gente tem que andar relaxado não, tá, gente? Mas a gente já vê que há uma... Oi? Chamativa, isso. Então, era uma coisa que destoava do comum, né? Aí Jesus fala, né? Que gostam de ser saudados nas praças públicas, ou seja, aquela vaidade, né? Me vejam. De ocupar os primeiros assentos nas sinagogas. Então, eu teria que ter um lugar privilegiado, tinha aquela suntuosidade, né? E os primeiros lugares nos festins. Então, ele fala que pra gente, ó, não ter o comportamento que essas pessoas tinham, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas, ou seja, naquela época essas senhoras, né, pediam a eles para fazer as preces, porque achavam que essas preces intercessórias facilitariam a nossa entrada no plano espiritual, no reino dos céus. Então tinha essa crença. Então, se alguém orar por mim, eu vou ter... eles eram suntuosos, né? Eram os homens de Deus. Se eles orarem por mim, eu vou ter o meu lugarzinho no céu. Era um pouco de ignorância nossa também. Então, o que eles faziam? Como queriam mais condições, né, mais dinheiro, e essas pessoas tinham dinheiro, eles se aproveitavam dessa condição e só ali, ó, extorquindo cada vez mais dinheiro, quanto mais elas tivessem. E Jesus está dando essa orientação. Aí ele continua, né, no evangelho desses 3 evangelistas, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Por quê? A quem muito foi dado, a muito será cobrado. Então, eles tinham conhecimento da lei de Moisés. Eles eram os estudiosos. Então, eles, em primeiro lugar, deveriam saber que não era essa a vontade do Pai, né? Por mais que eles não acreditassem em Jesus, né, que veio pregar o amor, eles tinham que ser submissos à vontade do Pai, mas distorciam. E tinha uma outra questão também, nem todos tinham acesso a essas escrituras, né? As escrituras do Antigo Testamento. Então tinha aqueles outros responsáveis por decifrar para passar para as outras pessoas. E eles meio que manipulavam. Então aqui Kardec trouxe esse trechinho para nos alertar. Ele vem falando no item 4. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Isto é, abocanham as fortunas. Aí já dá para a gente entender, não precisa explicar muito, né? Aí ele continua: a prece é ato de caridade. É um arrobo do coração. Então, por mais que às vezes a gente, vamos trazer aqui para a nossa realidade hoje, né? Não é errado eu solicitar que alguém ore por mim. Não é errado.
tá? Às vezes a gente pode estar num momento de desequilíbrio. Já aconteceu até comigo mesmo, eu não conseguia concatenar uma prece, uma oração do Pai Nosso, que a gente consegue fazer normalmente, mas às vezes o desequilíbrio emocional é tão intenso que a gente não consegue. Mas ainda assim, a gente pode se esforçar para fazer a nossa própria oração. Se a gente falar com muito sentimento, Jesus, 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 já é uma oração. Mas a espiritualidade entende que nem sempre a gente consegue, né, botar o nosso sentimento, a nossa emoção na nossa oração. Então, por isso que eles não condenam, tanto que lá no Evangelho, aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem no capítulo 28 as preces por outrem, preces por aquele que acaba de desencarnar. Então, não é condenável, mas que a gente se esforce ao máximo para nós mesmos fazermos a nossa prece. Então, ele diz aqui que a prece é um ato de caridade, é um arrobo do coração. O que é a caridade, né? Aí, eu fui buscar lá, porque Kardec perguntou à espiritualidade superior, né? Lá na pergunta 886, ele perguntou: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, como é que eu, sabendo disso, né, mesmo que eu não saiba de todas essas palavrinhas aqui, mas a gente já sabe que a caridade é o amor, né? O amor em movimento. Como é que eu vou barganhar em cima da necessidade do meu irmão? Então, aí já dá um alerta para nós, né? Que a gente não faça nenhuma exigência, nenhuma cobrança quando formos orar por alguém. Aí Kardec continua aqui, ó. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. Então, a gente não está sendo aquele intermediário, aquela pessoa que está propagando, né? Que está aumentando a fé, que está aumentando o bem, cobrando, fazendo barganha. Outro alerta que Kardec nos traz. Vamos continuar. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. E ele vai fazer algumas perguntinhas aqui, tá? Mas antes dessas perguntinhas, eu também quis dar uma olhadinha aqui no Livro dos Espíritos. Kardec coloca para nós várias perguntinhas, mas eu peguei 3. A 658, quando ele pergunta assim, ó: agrada a Deus a prece? Ele está perguntando à espiritualidade superior. E os espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Se a intenção é tudo, vamos imaginar que aquele que está cobrando pela nossa prece, será que ele está bem intencionado? Será que aquela pessoa está com pureza de coração? Será que aquela pessoa sabe realmente o teor do nosso sofrimento, da nossa dor? Então, só pela cobrança já tira essa pureza, já tira esse agradar a Deus. Por mais que a pessoa ignore, né, que a gente pode levar isso em consideração também. A gente tem muitos irmãos que fazem essa prática, mas não tem um conhecimento que a gente tem da doutrina espírita. Não é que a doutrina espírita seja a melhor, mas é aquela que dá um leque maior de esclarecimentos para nós, principalmente porque a gente tem noção da realidade espiritual, do que acontece no outro plano. Então, algumas pessoas fazem porque têm a intenção de enriquecer e outras fazem por ignorâncias. Elas acham que não tem nada de mais terceirizar e cobrar por esse serviço, uma vez que ela diz está ali usando o tempo dela. Só que a gente sabe que não é dessa forma. E Kardec faz outras perguntas. Na 662, ele pergunta assim: pode-se com utilidade orar por outrem, ou seja, orar por outra pessoa? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de quem praticar o bem. Então, atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem
alguém que deseja fazer. Então, se eu me propuser a orar por alguém, eu não estou errando, porque os espíritos estão vendo a minha intenção, eles vão se aproximar, e a gente tem relatos em obras subsidiárias que, às vezes, aquela pessoa que está orando, a espiritualidade vai ao local daquela pessoa que está necessitando. Então, mais uma vez, só para frisar, não é errado a gente solicitar que alguém ore por nós. O que não é recomendável e é condenável é a gente cobrar por fazer a prece por outra pessoa. Aí, na última perguntinha que eu separei aqui, a 673, a resposta dos amigos espirituais, que diz o seguinte, na 673: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Então, se a nossa intenção é minimizar o sofrimento de alguém que está numa situação delicada, é abençoado por Deus. Só que a gente vai meio que anular essa boa vontade a partir do momento que a gente está fazendo uma cobrança. Então, por mais bem intencionado que a gente esteja, não façamos barganha da prece que a gente faz por outras pessoas. Voltando aqui para o nosso evangelho, Kardec continua. É daí que ele vai fazer algumas perguntinhas para a gente refletir, tá? Kardec, além de nos trazer a doutrina espírita com cunho religioso, ele nos fazia pensar. Então, por isso que a doutrina espírita tem esse tríplice aspecto: filosofia, religião e ciência. Então, vamos refletir aqui, ó. A prece, então, fica sendo uma fórmula, ou seja, das pessoas que estão cobrando por isso, já não é mais aquela prece do coração, cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Então, uma fórmula: se eu pago mais, eu vou ter mais palavras, e aquela pessoa vai orar com mais fervor. É isso que eles pensam, né? Ora, uma de duas, né? Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Então, será que Deus está levando em consideração quanto mais palavras, maior o mérito, ou se menos palavras, não vou auxiliar? Kardec já está nos chamando a atenção com relação a isso. Se estas forem necessárias em grande número, ou seja, se eu preciso falar, pedir, né? Por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? Então, de repente, aquele que não pode pagar, eu posso pensar assim: tadinho, né? Ele não pode pagar, mas eu vou fazer uma precezinha aqui por ele, né? Olha como a gente está negligenciando o valor da prece. Precezinha. Porque eu vou falar só umas palavrinhas. A pessoa não me pagou. É isso que Kardec está fazendo a gente refletir. Aí ele afirma: é falta de caridade. Quando a gente pensa assim. Quando a gente acha que aquele que me pagou eu posso falar bastante, tornar a minha voz imponente, usar palavras rebuscadas, palavras difíceis, e aquele que não pagou eu falo uma frasezinha para ele não ficar sem auxílio nenhum. Kardec está chamando a nossa atenção, está falando que isso é falta de caridade. E a gente viu, né, que caridade é a gente ter indulgência pelo outro, né? Às vezes a gente não precisa nem verbalizar. Basta a gente pensar e mentalizar no outro, né? A gente sabe também que tem a questão do merecimento. Tem, aqui no próprio Evangelho tem: pedi e obtereis, que é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que não basta pedir. Eu posso simplesmente pedir e, pelo mérito, ter o auxílio. Mas nenhuma prece, nenhuma oração fica sem respostas. Então, nós que pedimos, a gente tem que ficar em sintonia para perceber qual é a resposta, né? Se a gente sabe que a prece, na prece, a gente pode fazer tem três situações. A gente pode louvar ao Senhor, né? Louvar a Deus, louvar a Jesus, engrandecer, né? Toda essa maravilha que Ele nos proporciona, a oportunidade de estarmos aqui com essa doutrina que nos esclarece. A gente pode pedir, né? Pedir forças, pedir alento, pedir uma orientação por alguma decisão difícil que a gente tem que tomar.
e a gente pode também agradecer. Então, aqui no caso, como a gente está falando de sofrimento, né, de auxílio, normalmente a gente pede, mas numa prece a gente pode fazer, a gente pode se colocar nessas 3 situações. Então, eu me perdi, peraí, deixa eu tentar buscar aqui. Eu estava aqui na falta de caridade, isso, que ele diz que é falta de caridade. Se uma só basta, ou seja, se uma palavra só basta, inútil dizê-las em excesso. Então, quando a gente tem essa prática, né, de achar que eu não fiz a prece, eu não estou conseguindo fazer a prece, né? Se a gente mentalizar para o outro ou para nós mesmos, né, a espiritualidade está atenta às nossas necessidades. Mas por que a gente precisa fazer a prece? Porque a gente precisa demonstrar humildade. O Pai já sabe das nossas necessidades, mas a gente precisa conversar com Deus. A gente precisa conversar com o nosso guia espiritual, a gente precisa levar o nosso pensamento a Jesus para a gente demonstrar humildade. Porque algumas pessoas dizem assim, não vou fazer a oração, não vou fazer a prece, porque Deus já sabe do que eu preciso. Então, se Ele não me concedeu, é porque Ele não quer me ajudar. E não é dessa forma. Nós somos submissos, né, à lei de Deus, à lei de causa e efeito. Então, nós precisamos demonstrar a nossa generosidade, a nossa humildade, a nossa submissão às leis naturais. Essas leis naturais são para todos, rico, pobre, adulto, criança, para todos nós espíritos. Então, quando a gente se predispõe a orar, a gente está sendo humilde perante o Pai. Agora, conseguir o que a gente pediu vai depender muito do que a gente precisa de fato, né? Porque às vezes a gente pede uma coisa que aquilo pode ser prejudicial até para a nossa encarnação, para a nossa existência. Então, o Pai, como muito amoroso, Ele naquele momento Ele não nos concede aquilo para que a gente tenha uma maturidade espiritual maior e para que mais adiante a gente entenda, ainda bem que aquilo não veio o que eu pedi, porque seria motivo de queda para mim. Em contrapartida, às vezes Ele dá o auxílio, porque a gente precisa daquele auxílio e Ele sabe que com aquele auxílio a gente vai pegar mais fôlego e vai seguir adiante. Então, tudo é muito singular, é caso a caso. Mas o importante é que a gente consiga buscar força moral para fazer essa solicitação. E quando a gente não consegue, a gente pode terceirizar, pedir aos amigos, né, que de repente o coleguinha está mais equilibrado, está mais sintonizado e vem em nosso auxílio. Mas a gente nunca deve se eximir desse ato de fazer a nossa oração. Seguindo aqui, vou só repetir um trechinho aqui para eu poder me situar. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-la? É prevaricação. O que é prevaricação? É quando a gente pede algo para nossa satisfação pessoal. Cobrando, a gente está buscando uma satisfação pessoal. Isso aí já denota que a gente não está sendo caridoso, a gente não está seguindo tudo que a doutrina espírita nos ensina. Seguindo aqui, para terminar. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, ou seja, desses benefícios, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Esse nenhum resultado é o que eu falei. Às vezes a pessoa não pode receber aquilo que ela está pedindo naquele momento, tá? Justamente porque Deus sabe do que nós precisamos de fato. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso? Ou seja, aquela pessoa que não pagou não vai receber o benefício do Pai? Ele está mostrando para nós que esse Deus, que essa pessoa que cobra, ela está mostrando um Deus injusto. Tudo que a gente aprende na doutrina espírita é que Deus é bom e justo. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas, como nós somos, né,
o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Como é que é o sol, gente? Existe para todos, para o pobre como para o rico. Pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Seria lícito, seria aprovável a gente barganhar com tudo aquilo que Deus nos dá de graça? Outro parágrafo, e o último. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar ele próprio. Ou seja, eu já paguei, eu não preciso ter a prática no bem, eu não preciso pensar no bem, eu não preciso falar respeitosamente, eu não preciso ter uma prática caridosa porque eu já deleguei para outra pessoa. Kardec vem nos dizer que isso é um engano nosso, porquanto se considera quite desde que deu o seu dinheiro. E não é dessa forma, não estamos quites. Não adianta a gente querer comprar um pedacinho no céu dessa forma. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro? Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o engano de por ele orar, mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Então, eles vêm nos chamando a atenção, são perguntas que Kardec faz para nós refletirmos. Volto a dizer, podemos sim pedir para outros amigos orar por nós, que a gente sabe que quanto mais pessoas, focadas no pensamento, aquela vibração ela tem um poder maior, mas isso não nos isenta, da gente fazer a nossa prece, buscar o nosso pensamento e entrar em conexão com o alto, com o plano espiritual. Então, que fique aqui, essa mensagem de Kardec, que a gente possa refletir o maior tempo possível, porque às vezes a gente esquece dessas recomendações, que a prece é um momento que meio que nos liberta, nos tira um pouco desse tumulto que a gente vive, desse corre-corre, que são as nossas obrigações, as nossas tarefas aqui no plano físico, para que a gente possa se conectar um pouco mais tempo com o plano espiritual, com a nossa essência, que é espiritual. Muito obrigada pela oportunidade. Devolvo a palavra aqui ao seu Alcemir, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Nós agradecemos a nossa irmã Lila pela explanação do Evangelho. Então, agora, irmãos, vamos continuar com essa boa vibração, com essa sintonia. Já temos a certeza que a espiritualidade superior já está aqui no ambiente, já está nos acolhendo durante o momento que estivemos conectados com o estudo. E vamos mentalizar Jesus e dizer assim: Mestre amado, irmão maior, irmão querido, aqui estamos com o coração sedento de conhecimento, de paz, de amor, de acolhimento. Temos a certeza, Jesus, que aqui, nesse templo abençoado, recebemos o teu amor e o teu aconchego através dos teus ceareiros. Mas, Mestre, queremos também rogar por aqueles que são nossos amores, por aqueles que nos são motivo de preocupação, por aqueles que queremos muito bem. Rogamos por estes, Senhor, que os teus trabalhadores espirituais visitem estes nossos amores. Mas rogamos também, Senhor, não só pelos encarnados, por aqueles que estão no plano espiritual, desalentados, desorientados, perdidos, que eles possam, na medida do possível, perceberem a atividade e a aproximação
dos teus mensageiros, dos teus ceareiros, que estão a todo momento recolhendo almas para se darem conta da sua condição de espírito imortal. Também, Jesus, como pedintes que ainda somos, pedimos por aqueles que são encarnados, que estão aqui no nosso plano físico, mas não perceberam ainda a tua luminosidade, não perceberam que estar diante de ti, acolhendo os teus ensinamentos, é motivo de libertação, pois disseste: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, Jesus, rogamos por toda a humanidade, pelas nações ainda em conflito, pelas nações que são submissas à vontade do Pai, por toda a humanidade, Jesus, e que aqui, nós que estamos nessa casa abençoada, possamos retornar para os nossos lares, para os nossos afazeres, mantendo essa boa vibração e todo acolhimento que recebemos do plano espiritual. Graças a Ti, Jesus, graças a Deus, nosso Pai Maior, e graças a toda essa espiritualidade que nos acolhe e nos consola. Que assim seja. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial, para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.